Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui nós falaremos sobre funções na lógica de primeira ordem. Beleza? Vamos falar sobre os símbolos funcionais, a sintaxe e a semântica deles, tá? Então, para quem não se lembra, uma função ela é basicamente uma relação entre dois conjuntos, né? Se você tiver aqui o conjunto A e o conjunto B, você tem uma relação específica entre eles, não é qualquer tipo de relação que é uma função, é um tipo bem específico, que é o seguinte: a cada elemento do conjunto A, se você tem aqui uma função f, né, de A em B, essa função aqui ela vai pegar cada elemento aqui do conjunto A e vai atribuir exatamente a um elemento do conjunto B, tá? Ela vai fazer isso para todos os elementos do conjunto A, vai atribuir a exatamente um elemento do conjunto B. Isso aqui é uma função. Você não pode ter, por exemplo, um elemento aqui do conjunto A sendo atribuído a dois elementos distintos do conjunto B. Se você tiver isso aqui vai continuar sendo uma relação entre esses dois conjuntos, porém não vai ser uma relação funcional, não vai ser uma função, tá? Então, se você tem uma função, sempre você vai ter um elemento aqui do domínio, né? A gente chama esse conjunto A de domínio, e esse conjunto B aqui de contradomínio. Você vai ter sempre um elemento do domínio atribuído a exatamente um elemento do contradomínio, tá? Você poderia ter até aqui um elemento aqui do domínio atribuído, ou melhor, né? Dois elementos distintos do domínio atribuídos ao mesmo elemento do contradomínio. Isso aqui não tem problema. Você não pode ter o contrário, né? Você não pode ter um elemento aqui do A sendo atribuído a dois diferentes do B. Beleza? E a gente vê funções aí o tempo todo na escola, né? Quando a gente está falando de álgebra e tal, a gente vê direto, né? F de x é igual a x ao quadrado, por exemplo. Né? Isso aqui é uma função que faz o quê? Que recebe um valor aqui numérico no lugar desse x e retorna esse valor elevado ao quadrado, né? O próprio x ao quadrado já é uma função que pega um valor e retorna o quadrado dessa função, né? Então, se você passar o 2 aqui, você vai ter 2 ao quadrado, que é 4. Né? Isso aqui é uma função unária, ou seja, uma função que recebe um parâmetro, um argumento. Você pode ter funções binárias também, né? A mais conhecida que a gente tem é a função soma, né? Na verdade, essas operações básicas, né? Soma, adição, soma, multiplicação, subtração e divisão, são funções. Todas elas são funções binárias, né? Por quê? Porque você coloca um elemento no x, né? Um elemento no y, e isso aqui vai te retornar um terceiro elemento. Então, se você fizer aqui 2 mais 2, né? Se você passar o 2 como parâmetro para essa função soma, ele vai te retornar a soma de 2 mais 2, que é 4. Tá? Então, como você pode ver aqui, isso aqui, já que isso aqui é uma relação de identidade entre essas duas coisas, é como se isso aqui, que eu coloquei entre parênteses de verde agora, como se isso aqui fosse um nome para esse 4 aqui. Funciona como se fosse um nome, né? Então, é basicamente esse uso que a gente vai ter de funções na lógica, né? Eu já falei sobre funções, eu acho que no vídeo em que eu defini os operadores verofuncionais, eu falei, né? O nome já diz verofuncionais. Então, quando você tem aqui P e Q, isso aqui é uma relação entre esses dois predicados aqui, né? Mas é uma relação funcional, né? Não que um seja esse A e o outro seja o B. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que, por exemplo, a conjunção ela é uma relação funcional. Por quê? Porque ela recebe dois parâmetros, que no caso é o valor verdade de P e de Q, vamos supor que são os dois verdadeiros, e tendo esses dois valores de verdade, ela retorna um terceiro. Qual que é o terceiro? A conjunção entre esses dois valores. Então, se ambos forem verdadeiros, isso aqui dá verdadeiro. Se um dos dois for falso, ela retorna falso, né? O contradomínio das funções verofuncionais é sempre o conjunto dos valores de verdade, tá? Mas eu só expliquei funções desse jeito, né? No sentido metalógico, falando sobre o sistema lógico. Aqui o que a gente vai ver é diferente. A gente vai ver as funções dentro de um sistema. As funções elas vão fazer parte, por exemplo, de uma dedução. A gente vai ter que mudar a nossa definição de termos. Funções vão fazer parte de fórmulas e tudo mais, tá? Então a gente vai mudar aqui as coisas. Então é basicamente isso daí. E uma função aqui no nosso sistema lógico, ela vai ser basicamente uma relação, né? Aqui onde está A e B, a gente vai ter o nosso conjunto universo, né? E aí vai depender da aridade da função. Mas se a gente tiver aqui uma função com aridade n, ela vai ser uma relação funcional entre o produto cartesiano de enésima potência do universo de discurso no próprio universo de discurso. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que se a gente tiver aqui, por exemplo, uma função fxy, que significa a soma de xy, né? Como ela é uma função binária, isso aqui a gente vai ter então uma função aqui de u elevado a 2, né? O n aqui é 2, ou seja, a gente vai ter que receber um par ordenado, que é justamente o x e o y, e ele vai pegar esse par ordenado e vai atribuir a um elemento do nosso universo de discurso. Então, se o nosso conjunto aqui for o dos números naturais, por exemplo, e a gente passar o 2 e o 4 aqui como parâmetro dessa função, ele vai pegar o par ordenado 2 e 4, né? Vai pegar esse par ordenado aqui e vai atribuir a esse par ordenado um elemento do conjunto universo, que no caso é a soma desses dois, que é 6, entendeu?
Então é basicamente assim que a gente vai usar. Claro que eu dei uma explicação mais matemática aqui, a gente pode usar funções para coisas que não são matemáticas, como a gente vai ver mais pra frente, mas é porque eu acho que matematicamente é mais fácil de entender, né, como é que funciona isso daqui, beleza? E uma coisa interessante é que não há aumento na expressividade da nossa linguagem, né? Ou seja, tudo que a gente consegue fazer, né, tudo que a gente consegue expressar e provar usando funções do nosso sistema, a gente também consegue fazer sem funções, tá? Ah, mas por que a gente vai colocar funções? Porque pelo mesmo motivo que a gente tem regras derivadas, né? Por exemplo, silogismo hipotético, né? Se você tem que A implica em B e B implica em C, a gente consegue deduzir que o A implica em C. Isso aqui é a regra do silogismo hipotético, é uma regra derivada, a gente não precisa dela. Se você tiver modus ponens, você consegue provar isso daqui. Mas a gente tem essa regra derivada porque ela nos facilita algumas coisas, a gente consegue provar coisas mais rápido com ela, apesar de não ser necessário. Então é por esse motivo, né, que a gente vai colocar funções no nosso sistema. Elas não são necessárias, porém elas encurtam o tempo, a gente consegue fazer coisas mais rápidas e tudo mais, beleza? E agora, só uma coisa aqui que eu preciso falar, eu acho que é bom falar isso aqui para você entender melhor, é que é o seguinte, quando a gente estava na lógica proposicional, a gente tinha letras sentenciais, né, P, Q, R, S, enfim, qualquer letra maiúscula assim, né, e a gente tinha os nossos correctivos que vocês já conhecem, né, esses 5 aqui. E com eles a gente conseguia misturar, né, e formar várias fórmulas complexas e tudo mais. Quando a gente saiu disso e foi para a lógica de primeira ordem, a gente manteve tudo isso que a gente tinha, porém a gente adicionou coisas novas, né? A gente colocou aqui constantes individuais, né? A, B, C, D, e enfim várias outras, né? Com subscrito para garantir que são infinitas, e a gente tem também variáveis, x, y, z, w e etc, né? E além disso a gente tem também os nossos quantificadores, né? Existencial e universal. Além disso também a gente tem esses predicados, né? Que antes a gente chamava de letras sentenciais, a gente chamaria agora de predicados, né? Então a gente pode ter aqui um predicado Q, que ele precisa de duas coisas aqui, né, dois termos, para que ele expresse uma proposição. Então você pode ter aqui QAB, né, ou você pode ter PX, por exemplo, ou você pode ter uma relação, sei lá, ternária, né, entre 3 indivíduos, ou você pode ter simplesmente um predicado que é zero-ário, né? Isso que eu estou falando aqui é sobre a aridade desses predicados. Então a gente tem aqui predicado de aridade 2, predicado de aridade 1, 3, e a gente tem predicados de aridade 0. Que são as nossas letras sentenciais, que a gente chamava antes de letras sentenciais, agora são predicados de aridade 0, beleza? Quando a gente saiu aqui da lógica de primeira ordem e foi para a lógica de primeira ordem com identidade, a gente, além disso aqui tudo, colocou o sinal de identidade, né? Que é uma relação binária, tipo essa daqui, só que com uma interpretação fixa. Isso aqui aumentou o nosso vocabulário, aumentou a nossa expressividade, a gente consegue provar muito mais coisa com isso, e é isso daí. Agora, quando a gente pega a lógica de primeira ordem com identidade e coloca funções, a gente vai ter aqui símbolos que já fazem parte do nosso alfabeto, né, que são como se fossem essas constantes aqui, né, só que a gente vai usar elas aplicando em termos, né, então se você tem aqui f, x, y, isso aqui vai ser um termo, ou seja, a gente vai ter que mudar a nossa definição de termo e eu vou fazer isso daqui a pouco. Mas o que eu estou querendo mostrar aqui é o seguinte, a gente tem funções binárias, tipo essa daqui, a gente tem funções que são unárias, que recebem apenas um parâmetro, né, um argumento, e a gente tem também funções que são zero-árias. Então eu vou colocar a aridade aqui em cima, opa, esse aqui é 2, esse aqui é a aridade 1. A aridade, se você não está entendendo, é o número de coisas, né, entre aspas, que você precisa colocar na função ou no predicado para você saturar esse predicado, para você deixar ele totalmente cheio, né? Então aqui, no caso do Q, se é uma relação, por exemplo, x é maior que y, se você diz que QAB, está dizendo que o A é maior do que B. Isso já é uma fórmula, isso tem um valor verdade, né? Porque A e B são coisas. Só que se você fala x, y, né, se você põe variáveis aqui, isso aqui não são coisas que se referem a alguma coisa, efetivamente. Isso aqui está dizendo só que esse lugar precisa ser preenchido, entendeu? E são 2 lugares, por isso que a aridade desse predicado aqui é 2. E a mesma coisa com funções. Então a aridade dessa aqui é 2, porque ela precisa de 2 coisas para preencher. Essa daqui é 1 e você tem funções de aridade 0. E o que eu estou dizendo aqui agora, eu fiz isso aqui tudo só para mostrar que funções de aridade 0 são o que a gente chamava de constantes individuais. Beleza? Então, da mesma maneira que antes a gente tinha aqui letras sentenciais e quando a gente foi para a lógica de primeira ordem, a gente viu que o que a gente chamava de letras sentenciais agora a gente chama de predicado, de ordem 0. Quando a gente sai da lógica de primeira ordem e vai para a lógica de primeira ordem com funções, aquilo que a gente chamava de constante individual, a gente chama agora de função de ordem 0. Você pode continuar chamando, eu vou continuar, se você tiver aqui uma função de ordem 0, né, uma constante individual, eu vou continuar chamando de constante individual porque é mais simples, beleza? Mas eu estou falando isso daqui só porque isso vai ser importante para a nossa definição de termo, que eu vou apresentar agora. E é o seguinte, eu fiz um vídeo, no vídeo sobre sintaxe, né, de lógica de primeira ordem, eu defini um termo como sendo uma constante ou uma variável individual, beleza? E essa definição ela servia para a gente, ela não está errada, só que a gente vai precisar expandir essa definição aqui nesse vídeo para a gente poder falar sobre funções também. Então, vamos esquecer isso daqui, tá? E a gente vai ter que dar uma definição que é um pouquinho mais abrangente do que essa daqui,
beleza? Mas tenha em mente que funções zeroárias, né, funções com aridade zero, são constantes individuais, beleza? E agora, para a gente definir termo, a gente vai ter que fazer uma definição que é recursiva. Assim como a gente fez a definição de verdade recursivamente, a definição do que é uma fórmula informada também foi recursiva. Agora, da mesma maneira, a definição de termo vai ser recursiva. E ela tem 3 cláusulas, tá? A primeira diz o seguinte: se α é uma variável ou uma função enária, então α é um termo. Então, a primeira nossa definição aqui, a primeira cláusula da definição, ela já é parecida com a definição que a gente tinha antes, né? Que era de que um termo era uma variável ou uma constante individual. Só que em vez de falar em constante, a gente fala em função enária. Por quê? Porque essa função enária aqui, a gente está falando sobre qualquer aridade, inclusive a aridade zero. Ou seja, isso aqui já está embarcando a definição que a gente tinha antes, né? A diferença é que aqui a gente está falando de funções com aridades maiores do que zero também, beleza? E a gente está falando então que se alguma coisa é uma variável ou uma função, essa coisa é um termo. Esse é o caso base da nossa definição indutiva. A segunda cláusula, ela diz que se α1, α2 até αn é uma sequência de termos e f é uma função n-ária, então o resultado de você aplicar f nessa sequência de termos também é um termo, tá? Então, assim, aqui na primeira a gente já viu que se alguma coisa for uma variável, por exemplo, x, ou se ela for uma função n-ária, né? E dentro disso aqui a gente tem constantes individuais também, então essa coisa é um termo. E a segunda está dizendo que se a gente tem uma determinada sequência aqui, lembrando que esse n aqui e esse n são os mesmos, tá? Ou seja, se você tem uma sequência com n termos aqui, é uma sequência de termos que tem n termos, e você tem uma função f, que ela é de aridade n, esse mesmo n, então, por exemplo, x, y e a, né, isso aqui é uma sequência de termos, né, porque os três são funções lineares ou variáveis, e se a gente pegar essa sequência de termos aqui e botar uma função que tem aridade 3, né, se aplicando essa sequência, isso aqui vai ser um termo, tá? Então eu estou dizendo agora que essa função ela tem aridade 3, tá? E ela está se aplicando a essas 3 coisas aqui que são termos também. Então, por essas duas cláusulas aqui, né, a gente vê que isso aqui que eu circulei em verde agora, é um termo também, beleza? E é só isso, a nossa terceira cláusula só diz que nada mais é um termo para garantir que se alguma coisa for um termo, então essa coisa ela é definível a partir dessas duas cláusulas aqui. E é isso, basicamente essa é a definição nova de termo, né? Ela abrange mais coisas, ela abrange funções com aridade maior do que zero. E é isso daí. A gente vai ter que usar, na verdade a gente geralmente usa a letra F, né? F, G e tal, para se referir a funções. Então sempre que você estiver falando sobre funções, você provavelmente, na verdade, você vai ver, né, f de x, g de x e tudo mais. Só que o que acontece é o seguinte, não existe uma fórmula, né? Se você for ver as nossas regras de formação para lógica de primeira ordem, você não tem, por exemplo, um predicado P maiúsculo, né, que se aplica a uma constante assim, ou uma variável. A gente não usa parênteses para representar isso daqui. E a mesma coisa com constantes ou variáveis, né? Você não vai ter, por exemplo, uma variável x que se aplica a alguma coisa. Isso aqui nem faz sentido. Agora, se você tiver isso daqui agora, né, depois que a gente definiu isso daqui, se você tem uma letra minúscula, tipo x ou a, ou qualquer letra minúscula que for, e logo depois dela você tem um parênteses aberto com um termo dentro disso daqui, eu vou colocar isso aqui para representar um termo qualquer, e um parênteses fechado, se você tem isso, isso aqui é a cara de uma função. Então a gente deduz, né, pelo modo sintático, como isso aqui for colocado, a gente deduz que o a é uma função, sei lá, enária, né, depende do que tiver aqui dentro. Mas o que eu estou querendo dizer é que vários autores reservam o f e o g e o h para funções, mas a gente não vai precisar fazer isso daqui porque é inequívoco, né? Não tem como você gerar uma ambiguidade com isso daqui. Beleza? Então essa daqui é a sintaxe e agora a gente vai falar sobre a semântica, né? Como é que a gente vai fazer a interpretação de funções. E vai ser da seguinte maneira. Em relação a predicados, né? Quando você tem, por exemplo, um predicado binário que se aplica a dois indivíduos, né? Você interpreta esse P aqui, né? Através da função interpretação, como sendo um conjunto de pares ordenados, né? Conjunto dos pares ordenados de tal maneira que o primeiro elemento do par ordenado se relaciona pela relação P com o segundo, né? Assumindo aqui que isso aqui é um predicado binário, né? Ou seja, se você, nesse caso aqui, né, assumindo essa interpretação, se você fizer PAB, isso aqui vai ser verdadeiro, né? A interpretação disso aqui vai ser verdadeiro. Se você fizer PBA, isso aqui vai ser falso, né? Porque a ordem com que isso aqui aparece é importante, já que isso aqui é um conjunto de pares ordenados, né? Então, AB é diferente de BA. Só que isso aqui é para predicados, né? E o que eu estou dizendo é que com funções, isso vai ser parecido. Quando a gente interpretar uma função, o retorno dessa interpretação também vai ser um conjunto de pares ou triplos, ou enfim, n-plus ordenadas, dependendo da aridade da função, né? Então, se a gente tem aqui uma função x ao quadrado,
por exemplo, uma função f de x que retorna x ao quadrado. Vamos supor que é isso daqui. Quando a gente interpretar o f, né, que é uma função de aridade 1, a gente vai ter aqui uma coisa que é importante distinguir entre os dois. Né? Aqui a gente tem um predicado de aridade 2 e isso nos dá um conjunto de pares ordenados. Então, o número de elementos aqui corresponde à aridade. Né? Aqui em funções vai ser diferente. Aqui a gente vai ter também um conjunto de... Nesse caso aqui vai ser um conjunto de quem? O que você acha que vai ser? Um conjunto de indivíduos? Não. Vai ser também um conjunto de pares ordenados. E eu já vou mostrar por quê. Mas olha só. Se a gente coloca o primeiro elemento aqui do nosso conjunto vai ser a variável que está aqui, né? Que no caso é o x, que a pessoa vai poder colocar aqui para retornar, né, o número elevado ao quadrado. Então, esse é o primeiro elemento. O segundo vai ser o próprio retorno da função. Por isso que a gente vai ter um par ordenado aqui e não apenas um elemento. Né? Porque, assim, a função ela tem aridade 1, só que a gente tem que ter no mínimo 2 elementos aqui relacionados, né? Que é o que? É esse elemento que foi atribuído aqui, né, à variável, e o próprio retorno da função quando ela é avaliada nessa variável. Né? Então, se a gente colocar aqui o número 2, por exemplo, o retorno vai ser o quê? Vai ser 2 ao quadrado, que é 4. Então, a gente vai ter aqui 2, 4. Se a gente colocar 1, vai retornar 1, né? Porque 1 ao quadrado é 1. Se a gente colocar 3, isso aqui vai ser 9. Né? E assim por diante. Então, a gente vai ter aqui um conjunto de pares ordenados, tais que a aplicação da função no primeiro elemento do par ordenado retorna o segundo elemento do par ordenado. Isso aqui, eu estou dando esse exemplo aqui para funções unárias, né? Funções que recebem uma variável. Mas a gente poderia ter aqui uma função g de x, por exemplo, com 2 variáveis. Né? Poderia ser, por exemplo, a função soma, né? A função x mais y. Como é que seria a interpretação disso daqui? A interpretação de g, que é uma função binária, ela vai ser um conjunto de quê? De pares ordenados? Não, vai ser um conjunto de trios ordenados. Né? Então, sempre que você for interpretar uma função, você pega a aridade da função, adiciona 1, no caso aqui a aridade é 2, adicionando 1 fica 3, e 3 é o número de elementos que vai ter que ter aqui nessas ênuplas ordenadas. No caso aqui vai ser um trio ordenado. E como é que esse trio vai ser organizado? O primeiro elemento vai ser essa primeira variável aqui, que é x. O segundo vai ser a segunda variável, que é y. E o terceiro vai ser o retorno da função quando avaliada em x e y. Tá? Então, quando você tiver, já que a gente está falando da função soma, quando você, no lugar do x, colocar 1, e no lugar do y você colocar 2, qual vai ser o retorno da função? Se você tem 1 e 2, 1 mais 2 é 3. Então, o retorno da função vem aqui no final. Se você tiver 1 e 1, você está somando os dois, o retorno disso vai ser 2. Beleza? E assim por diante. Tá? Isso aqui é uma questão de convenção. Também tem autores que gostam de colocar o retorno da função no começo. Tá? Isso aqui não faz diferença, é uma diferença notacional apenas. Mas você precisa saber, né, qual deles aqui é o retorno da função. E eu estou estipulando aqui que o retorno da função sempre vai ser o último elemento da ênupla ordenada em questão. Beleza? E assim, eu estou dando exemplos aqui de matemática, né, porque são mais fáceis de entender, eu imagino. Mas a gente poderia ter uma função, por exemplo, o pai de x, né? A gente poderia ter uma outra função aqui. Né? Então, se a gente tem isso daqui, quando a gente colocar alguma coisa aqui no lugar desse x, né, por exemplo, a gente pega aqui o g, põe ele no a, e o a eu tinha falado que era o João, então isso aqui vai ser o pai de João. Se você reparar, isso aqui não é uma coisa que tem um valor verdade. Isso aqui não tem como ser verdadeiro nem falso, porque não é uma afirmação, não é uma negação, não é nada desse tipo, não é uma asserção. É uma descrição. Né? É uma coisa que se refere, ou no mínimo tenta se referir a alguém, né? Nesse caso aqui, ao pai do João. Vamos supor que seja C, né? O indivíduo C seja o pai do João. Então o G de A é C, ou seja, o pai do João é, sei lá, Marcelo, enfim, a gente não precisa saber o nome dele. Mas se a gente consegue falar sobre o pai do João e não necessariamente a gente precisa saber quem ele é, isso aqui já é um negócio legal, né? Porque a gente pode falar sobre alguém e a gente não tem o nome dessa pessoa. Então, por exemplo, a gente pode falar sobre Hitler, não sei, e Hitler a gente sabe o nome dele, mas a gente não sabe o nome, por exemplo, do pai do Hitler. Né? Então a gente poderia ter uma função, o pai de x, e a gente passa como parâmetro o nome da pessoa que a gente conhece, e a gente tem de retorno um termo, né, que dentro do nosso sistema se refere a alguém, que a gente não sabe o nome. E como isso aqui é um termo, se você se lembrar, nas regras de formação de fórmulas bem formadas, né, se você tem um termo e você coloca um predicado antes desse termo, isso aqui é uma sentença bem formada. Né? Ele está grandão assim, porque eu fiz o G primeiro, né? Mas se a gente fosse falar, por exemplo, que o pai de... isso aqui era quem era? João, né? O pai de João é alto, por exemplo. A gente poderia ter um predicado AX, que é X é alto, né? E no lugar do X, a gente coloca um termo. E o que é um termo? Pela nossa definição aqui de cima, se a gente tiver uma função sendo aplicada ao indivíduo, isso é um termo. Então a gente pode fazer isso daqui, ó, perfeitamente. Isso aqui está dizendo que o pai do João é alto. Tá? E a gente consegue falar isso sobre ele sem ter um nome para ele. Então, funções são boas para isso daqui. Tá? Se você quiser dizer que, por exemplo,
para todo número par maior do que 2, esse número pode ser escrito como a soma de dois primos. Isso daí você consegue expressar usando isso, né? Você não precisa falar de cada número, você pode usar uma função para se referir à soma dos primos e, enfim, fazer essa expressão aí, beleza? Então, voltando aqui para a nossa semântica, aqui em cima eu tinha falado que quando a gente interpreta uma função, né, ela vai retornar, se for uma função unária, por exemplo, ela vai retornar um conjunto de pares ordenados. Se for uma função binária, ela vai retornar um conjunto de trios ordenados. Se for uma função ternária, vai retornar um conjunto de quádruplas ordenadas, e assim por diante, né? Então a gente pode generalizar isso daqui e dar uma interpretação geral para funções, que é o seguinte: se α1, α2 até αn é uma sequência de termos e f é uma função n-ária com n maior do que zero, então a interpretação dessa função avaliada nessa sequência de termos aqui vai ser a interpretação dessa função, que é uma função, avaliada na interpretação individual, né, de cada um desses termos. Então isso aqui pode parecer complicado, mas basicamente o que a gente está fazendo aqui é saindo da linguagem objeto, né, que é o que a gente tinha, é o que a gente tem aqui, né, nessa expressão aqui, e indo para a metalinguagem. Então deixa eu subir aqui um pouquinho para você ver que, voltando aqui, né, quando a gente interpreta aqui uma função, isso nos retorna um conjunto de pares ordenados, né, uma função unária retorna pares ordenados, binária retorna trios ordenados e assim por diante. Então se a gente generalizar isso daqui para uma função n-ária, né, com aridade n, isso vai ser um conjunto de ênuplas ordenadas, né, e a interpretação disso daqui vai ser a interpretação dessa função, que é uma função também, né, que é um conjunto de pares ordenados, e a gente vai pegar essa função, que é uma função metalinguística, e vai aplicar ela a uma sequência de coisas, que não são termos agora, né? São sequências de quê? São sequências de interpretações de termos. Então, olha só, esse α1 aqui, ele pode ou não ser uma constante individual, né? Se ele for uma constante individual, a própria interpretação dele vai apontar para um indivíduo no universo de discurso, né? Se ela for uma função, né, porque isso aqui é uma sequência de termos, né, então o alfa ele pode ser uma função, né? Se ele for uma função, por exemplo, f de x, a interpretação dessa f de x aqui, né, f na verdade eu já estou usando, deixa eu botar g para não confundir aqui, mas a interpretação dessa g de x aqui, ela vai apontar para um elemento do universo de discurso também, né? Vamos supor que seja o a, né? Então é por isso que a gente coloca essa interpretação aqui, né, para a gente poder meio que fazer um bypass nessas funções e pegar a referência delas, tá? É a referência de cada uma dessas funções aqui que importa, beleza? Então essa função interpretação ela pode ser entendida nesse sentido aqui como sendo uma função referência, né? Você passa para ela uma função avaliada em alguma coisa, na real que teria que ser uma constante, né, ou outra função, mas você passa alguma coisa para essa função interpretação aqui, que olha só que curioso, também é uma função, né? Mas enfim, você passa uma função para ela e ela te retorna o objeto no universo do discurso que essa coisa que você passou para a função denota, beleza? Então basicamente essa daqui é a semântica, né, das funções, beleza? E assim, aqui a gente falou para n maior do que zero, né? A gente não precisa falar para n menor do que zero, porque n sendo menor do que zero vai ser uma constante individual, que a gente já falou sobre como é a interpretação dela no vídeo sobre semântica, né, de primeira ordem, então eu não preciso falar sobre isso aqui, beleza? Então esse daí é o vídeo. Eu ia falar aqui nesse vídeo sobre funções que parecem que são funções, ou funções que são funções em uma estrutura, mas não em outra. Mas eu vou deixar isso aqui para o próximo vídeo, tá? Esse aqui já está longo. E no próximo vídeo eu explico isso então. Beleza? Então dúvida nos comentários e eu vejo você no próximo vídeo.